Meu nome é Caleb. Durante 3 anos, o meu mundo se resumia a uma tela de monitor de 20 polegadas e uma pilha de livros de logística e algoritmos de grafos. Eu vivia em um estúdio minúsculo nos subúrbios de Chicago, onde o aquecimento falhava dia sim, dia não. Eu era um engenheiro de software que tinha abandonado um emprego estável em uma multinacional para apostar tudo na Logitech. O objetivo era simples: criar um sistema que reduzisse em 30% o gasto de diesel das transportadoras, apenas ajustando a ordem das entregas em tempo real. Mas, no mundo real, eu era apenas o cara que não podia pagar um jantar de luxo no sábado à noite. Minha namorada, Vanessa, era a personificação da insatisfação crônica. Ela trabalhava como assistente de marketing e vivia mergulhada no mundo de aparências do Instagram. No começo, ela dizia que admirava minha coragem, mas a admiração tem um prazo de validade curto quando não vem acompanhada de joias e viagens para o Caribe. Vanessa não queria um parceiro, ela queria um patrocinador. Cada vez que eu explicava que precisava reinvestir os poucos $1000 que entravam no servidor da startup, eu via o desprezo crescer nos olhos dela como uma mancha de óleo. Caleb, a gente vai passar outro final de semana assistindo Netflix e comendo pizza barata? Ela perguntou, olhando para as unhas perfeitamente feitas que eu tinha pagado com o dinheiro que deveria ir para a nuvem da Logitech. A minha irmã foi para as Ilhas Gregas com o noivo dela, o Derek, lembra dele? Ele acabou de comprar um loft no centro. Ele me mandou flores no escritório hoje, por amizade, ele disse. Derek era o ex-namorado de Vanessa, um corretor de seguros de alto padrão, o típico macho alfa de academia, que usava camisas apertadas demais e tratava garçons como lixo. Ele a traiu repetidas vezes no passado, a humilhou publicamente e a deixou com dívidas emocionais que eu passei anos tentando curar. Mas Derek tinha um relógio que valia mais que o meu carro velho, e para Vanessa, isso apagava qualquer pecado. A tensão explodiu na noite em que o meu principal servidor caiu porque eu não tive como pagar a taxa de manutenção premium. Eu estava desesperado, tentando recuperar os dados, com o rosto suado e o cabelo bagunçado. Vanessa entrou no quarto vestindo um vestido de seda que eu nunca tinha visto. "Onde você vai?" eu perguntei, sem tirar os olhos da tela. "Eu vou viver, Caleb. Coisa que você esqueceu como se faz." Ela disse, com uma frieza que me gelou a espinha. "O Derek está lá embaixo. Ele me convidou para a inauguração de uma boate exclusiva. E quer saber? Eu vou. Eu estou cansada de ser a mulher do cara que vai ficar rico. Eu quero ser a mulher do cara que já é rico." "Vanessa, por favor, eu estou há 1 semana de fechar o contrato com a primeira transportadora regional. Eu só preciso de apoio agora." Eu implorei, levantando-me e tentando segurar a mão dela. "Apoio não compra Chanel, Caleb. Você é um sonhador medíocre. Sua startup é apenas um bando de linhas de código que ninguém quer. O Derek é um homem de verdade. Ele age. Você apenas digita." Eu a segui até a calçada. O BMW conversível branco de Derek rugia como um predador. Ele estava encostado na porta com um sorriso cínico, olhando para minha fachada de tijolos aparentes e para as minhas roupas manchadas de café. "E aí, programador? Ainda tentando consertar o mundo com um teclado?" Derek riu, passando o braço pela cintura de Vanessa com uma posse agressiva. "Obrigado por manter o lugar quente para mim, mas agora o jogo mudou para a liga profissional." Vanessa nem sequer olhou para trás. Ela entrou no carro, ajustou o espelho e retocou o batom. Eles aceleraram, deixando o rastro do perfume caro dele e o cheiro de borracha queimada no meu rosto. Fiquei parado ali, no frio de Chicago, sentindo-me o menor homem da terra. Eu tinha perdido a mulher que eu amava para o homem que eu mais desprezava, e tudo o que me restava era um servidor caído e uma conta bancária com $42. Voltei para o meu quarto. O silêncio era ensurdecedor. Olhei para a tela preta do computador. Naquele momento, a tristeza se transformou em uma raiva fria e calculista. Eu não ia mandar mensagens, eu não ia implorar. Eu ia transformar aquela dor no algoritmo mais agressivo que o mercado de logística já tinha visto. Se eu era apenas um cara que digita, eu ia digitar o fim do mundo que eles conhecem. O silêncio que se seguiu à partida de Vanessa no BMW de Derek não foi um vazio. Foi uma fundição.
Nas primeiras 48 horas, eu não dormi. Eu não comi nada além de café preto e a fúria que queimava no meu estômago. Eu olhava para as fotos que ela começou a postar quase instantaneamente. Jantares em coberturas, taças de cristal refletindo as luzes de Chicago e a mão de Derek. Aquela mão que nunca pegou em uma ferramenta ou escreveu uma linha de lógica, apertando a cintura dela com um brio de posse. Cada curtida que ela recebia era um lembrete da minha suposta mediocridade. Mas enquanto eles celebravam o efêmero, eu estava reconstruindo o núcleo da Logitech. Eu percebi que o meu erro anterior era tentar ser legal com o mercado. Eu mudei a abordagem. O algoritmo não seria mais apenas uma sugestão de rota. Ele se tornou um sistema de predição agressiva que antecipava greves, flutuações no preço do combustível e até o desgaste de pneus antes mesmo de acontecer. Minha vida se tornou monástica. Eu vendi tudo o que tinha de valor. Meu videogame, meus livros de coleção, até o relógio que ganhei na formatura para pagar os servidores da Amazon. Eu me mudei para o escritório da startup, que na verdade era um cubículo alugado em um coworking capenga que cheirava a carpete velho e desespero. Eu tomava banho na academia da esquina e vestia a mesma camiseta preta todos os dias para não gastar energia mental com decisões irrelevantes. 3 meses depois da traição, a sorte, ou o destino, bateu à minha porta na forma de uma crise nacional de combustíveis. As transportadoras estavam sangrando dinheiro. O diesel subiu 40% em 2 semanas. Foi quando recebi a ligação de Sarah, a diretora de operações da Midwest Haulage, uma das maiores frotas de caminhões da região. Eles estavam desesperados. Caleb, ouvimos dizer que você tem um sistema que corta custos na fonte. A voz dela era cansada, mas direta. Se você provar que a Logitech funciona em 10 caminhões por uma semana, eu te dou o contrato da frota inteira, de 500. Eu não dormi naquela semana. Eu monitorei cada sensor, cada quilômetro rodado. Na sexta-feira, o relatório saiu. A Logitech não reduziu os custos em 30%, ela reduziu em 42%. Sarah não apenas assinou o contrato, ela me apresentou ao Conselho de Logística do Estado. O dinheiro começou a entrar, não em gotas, mas em uma torrente. O primeiro cheque de 6 dígitos foi como uma injeção de adrenalina. Minha primeira reação não foi comprar um carro de luxo, foi contratar os 3 melhores desenvolvedores que eu conhecia, tirando-os de grandes empresas com salários que Derek nem sonharia em pagar. Enquanto a Logitech subia como um foguete, eu comecei a minha transformação física. A raiva que antes me consumia foi canalizada para o treino pesado. Eu queria que o meu corpo refletisse a rigidez do meu código. Eu queria que, se um dia eu cruzasse com Derek novamente, ele não visse o programador franzino, mas um homem que ele não teria coragem de encarar. Através de contatos no mercado financeiro, comecei a monitorar a vida de Derek. E o que eu descobri foi delicioso. Derek não era um gênio dos seguros. Ele era um apostador de alto risco que estava usando o dinheiro dos clientes para cobrir perdas em investimentos imobiliários desastrosos. Ele estava vivendo em um castelo de cartas, sustentado por empréstimos de agiotas institucionais. Ele precisava que Vanessa acreditasse na mentira para que ele mesmo pudesse acreditar. Eu vi as postagens de Vanessa mudarem de tom. Os sorrisos pareciam mais forçados. Derek começou a aparecer nas fotos com um olhar mais agressivo, muitas vezes segurando um copo de uísque às 10 da manhã. A toxicidade dele, que ela achava que era energia alfa, estava começando a corroer a vida dela. Ele gritava com ela em público, a diminuía na frente das amigas e controlava cada passo que ela dava. Ela trocou a minha liberdade pela prisão dourada dele, e o ouro estava começando a descascar. Em 6 meses, a Logitech fechou uma rodada de investimentos de 20 milhões de dólares. Eu me mudei para um escritório de vidro, no topo de um dos prédios mais icônicos de Chicago. Eu olhava para a cidade lá abaixo e sabia que, em algum lugar naqueles engarrafamentos, os caminhões que moviam o país agora rodavam sob o meu comando. Liguei para o meu advogado. Descubra quem detém a dívida da corretora do Sr. Derek Vane. Eu ordenei.
girando minha cadeira de couro. Eu quero comprar cada centavo daquela dívida. Eu quero ser o homem para quem ele deve o café da manhã dele. A vingança é um prato que se serve frio, mas no meu caso, ela estava sendo cozinhada em um servidor de alta performance. Eu não estava apenas ficando rico, eu estava me tornando o dono do mundo que Derek e Vanessa habitavam. O próximo capítulo da história deles não seria escrito no Instagram, mas em um tribunal de falências, e eu seria o juiz. O sucesso tem um som muito específico. É o silêncio de um escritório de alto padrão no 40º andar, interrompido apenas pelo clique mecânico de um relógio suíço legítimo no meu pulso. Eu não era mais o Caleb que cheirava a café requintado e desespero. Eu era o CEO da Logitech, a empresa que acabava de ser avaliada em 150 milhões de dólares após a fusão com o maior conglomerado de transportes do meio-oeste. Enquanto a minha conta bancária atingia dígitos que eu mal conseguia processar, a vida de Derek começou a sangrar. Como eu previ, o estilo de vida alfa dele era sustentado por esquemas de pirâmide e desvio de fundos de pensão de clientes idosos. Eu não precisei inventar crimes. Eu apenas paguei a melhor equipe de auditoria do país para iluminar os ratos que já estavam lá. A notícia da investigação federal contra a corretora de Derek saiu na primeira página do Chicago Tribune. Naquela mesma manhã, eu recebi um e-mail, não de um advogado, mas de um endereço que eu tinha bloqueado há quase um ano. Vanessa. Caleb, eu vi as notícias sobre a Logitech. Eu sempre soube que você era especial. O Derek, ele me enganou. Ele é um monstro. Ele me maltratou esse tempo todo. Eu sinto tanto a sua falta. Podemos conversar? Por favor, eu preciso de você. Eu não respondi. Eu deletei o e-mail e fui para a academia. Deixei que o silêncio fizesse o trabalho por mim. O silêncio é a resposta mais violenta que você pode dar a alguém que vive de atenção. Uma semana depois, aconteceu o evento que selou o destino deles. Era a gala anual da Associação de Logística de Chicago. Eu era o convidado de honra. Entrei no salão acompanhado de Maya, minha nova sócia e namorada. Maya era o oposto de Vanessa, uma astrofísica que falava 4 línguas, que me conheceu quando eu ainda estava no cubículo do coworking e que investiu o próprio dinheiro na Logitech porque acreditou na minha lógica, não no meu extrato bancário. No canto do salão, perto do bar, onde as bebidas eram gratuitas e, portanto, o único lugar que ele ainda podia frequentar, estava Derek. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. O terno estava largo, o rosto inchado pelo álcool e os olhos vermelhos de derrota. Ao lado dele, Vanessa tentava manter a pose, usando um vestido que eu reconheci como sendo de 2 coleções atrás. Ela parecia uma sombra do que um dia foi. Quando nossos olhos se cruzaram, o copo de Derek tremeu. Eu caminhei em direção a eles, não com raiva, mas com a calma de quem observa um espécime em extinção. Caleb? Vanessa sussurrou, a voz carregada de uma esperança patética. Ela deu um passo à frente, ignorando o braço de Derek. Você está incrível! Eu tentei te ligar. Eu cometi um erro terrível, Caleb. O Derek não é nada perto de você. Derek tentou inflar o peito, um último espasmo de arrogância. Você acha que é grande coisa agora, né, programador? Só porque deu sorte com o aplicativo de frete, você ainda é o mesmo moleque que eu deixei na calçada. Eu sorri. Foi um sorriso de dentes brancos e satisfação absoluta. Na verdade, Derek, eu não sou o mesmo. O moleque da calçada teria ficado com raiva. Eu só sinto gratidão. Se você não tivesse levado a Vanessa naquela noite, eu ainda estaria gastando minha energia tentando satisfazer uma mulher que nunca teria o suficiente. Você me fez o maior favor da minha vida. Você tirou o lixo para mim. A roça da Vanessa se contorceu em uma expressão de dor física. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Eu me inclinei um pouco mais perto, falando apenas para os dois. A propósito, Derek, o prédio onde você mora, eu comprei a hipoteca dele ontem. Você tem 48 horas para desocupar a cobertura. E Vanessa, sobre aquele anel de noivado que ele te deu, eu mandaria avaliar. É zircônia. O Derek nunca teve dinheiro para um diamante verdadeiro. Ele só tinha dinheiro para a ilusão. Virei as costas para os dois e voltei para o lado de Maya.
Nós dançamos enquanto a segurança do evento escoltava Derek para fora por comportamento agressivo e embriaguez. Vanessa ficou parada no meio do salão, sozinha, percebendo que a vida de rainha que ela buscou a deixou mendigando por um olhar de um homem que ela mesma descartou. Naquela noite, de volta à minha nova casa com vista para o Lago Michigan, eu não pensei nela. Eu não olhei o Instagram. Eu apenas fechei meu laptop, segurei a mão de Maya e percebi que a Logitech não era o meu maior sucesso. O meu maior sucesso foi aprender que o meu valor nunca dependeu de quem estava no banco do passageiro, mas de quem estava no comando do motor. O código estava limpo, o sistema estava em paz. A rota final havia sido alcançada. Naquela noite, de volta à minha nova casa com vista para o Lago Michigan, eu não pensei nela. Eu não olhei o Instagram. Eu apenas fechei o meu laptop, segurei a mão de Maya e percebi que a Logitech não era o meu maior sucesso. O meu maior sucesso foi aprender que o meu valor nunca dependeu de quem estava no banco do passageiro, mas de quem estava no comando do motor. O código estava limpo, o sistema estava em paz. A rota final tinha sido alcançada. Se gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima!